Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Neste vídeo, corrigirei 10 questões que tratam de inequação produto e quociente, sem utilizar o quadro de sinais. Esse processo agiliza o cálculo das inequações com polinômios, bastando seguir apenas 3 passos bem simples, os quais apresento nas correções das questões. É um assunto muito útil para concursos de qualquer nível. Se quiserem baixar as questões que corrigirei, basta acessar um link que está na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau! O número de soluções inteiras da inequação, aí aqui está a nossa inequação. A primeira função é x² mais 2x mais 7 e multiplica a segunda função x² menos 7x mais 6. E os resultados disso têm que ser menores ou iguais a zero, né? Ele pergunta quantas soluções inteiras tem essa inequação, soluções inteiras. Então, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, para resolver inequações, a primeira coisa é analisar em cada função o coeficiente dominante dessa função. O coeficiente dominante é aquele coeficiente que acompanha o x que tem o maior expoente. Nesses casos aqui, as duas funções são do segundo grau. Então, o coeficiente de x² aqui é positivo e o coeficiente do x² aqui também é positivo. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Analisou isso, a segunda parte é descobrir as raízes de cada função. Então, nesse caso aí, nós temos duas funções. Para descobrir as raízes, basta igualar a zero. Então, vamos pegar a primeira função, x² mais 2x mais 7, e vamos igualar a zero. Aí, vamos trabalhar para descobrir o x1 e o x2, tá? Nesse caso aqui, por soma e produto, não dá para resolver, porque 7 é um número cujo produto a gente só tem com 1 e o 7. E 1 e 7, na verdade, não vai dar 2 como soma. Então, vamos por básica, vamos calcular o delta, é igual a b ao quadrado, menos 4ac, no caso aqui o b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 7. Então a gente percebe que o nosso delta aqui vai dar 4 menos 28. Não precisa nem continuar, né? Esse delta ele é negativo. Se é negativo, nós não temos raízes aqui, a solução é uma solução vazia. Bom, como a gente garantiu que o coeficiente dominante ele é positivo, então essa função de segundo grau ela tem concavidade voltada para cima e ela não corta o eixo x. Então, na verdade, o gráfico dela, só para ter uma ideia, é assim. Todas as imagens dela são imagens positivas, tá? Só para a gente lembrar disso. Agora, vamos para a segunda função. A gente tem aqui x² menos 7x mais 6 igual a zero, porque nós estamos procurando as raízes, né? E nesse caso aqui dá para descobrir por soma e produto, né? Não precisa usar a Bhaskara. Nós temos aqui o produto 6 e a soma é 7. Então, 1 vezes 6 dá 6 e 1 mais 6 dá o 7, então. Essas são as duas raízes. Descobertas as raízes, nós vamos então na reta real, tá? Vamos desenhar uma reta aqui e vamos colocar as raízes que nós encontramos. Então, nós encontramos aqui a raiz 1 e a raiz 6. Vamos colocar nessa ordem aí, 1 e 6. E observem que agora nós temos 3 intervalos aqui. O intervalo à direita do 6, o intervalo entre 1 e 6 e o intervalo antes do número 1. Sempre vocês vão pegar o intervalo à direita, né, o mais à direita, e colocar positivo. Ou seja, qualquer valor tomado nesse intervalo e substituído na inequação vai gerar uma imagem, um resultado positivo, tá bom? Agora, quando a gente atravessa a raiz, né, entra no outro intervalo, a gente vai verificar a quantidade de raízes que tem aqui. Se essa quantidade for uma quantidade par, se a quantidade for par, se a quantidade aqui fosse par, a gente ia manter esse sinal. Então, a gente mantém o sinal. Mantém o sinal. Se a quantidade de raízes que tem aqui for uma quantidade ímpar, é a quantidade, não é o número que se vê ali. A gente troca o sinal. Troca. Então, vamos lá. A quantidade de raiz aqui é uma raiz. Então, a gente troca o sinal. Aqui também só tem uma raiz. A gente troca o sinal. Ou seja, números tomados aqui dentro tornam esse resultado aqui negativo. Números tomados à direita do 6 tornam esse resultado positivo. Números tomados à esquerda do 1 e colocados aqui tornam esse resultado positivo.
O problema pede o quê? O problema pede os valores negativos. Ele quer todos os valores menores do que zero. Menores do que zero são os negativos. E os iguais a zero. Então a gente quer os negativos e os iguais a zero. Os negativos a gente tem aqui no meio. Todo valor aqui no meio, substituído lá, torna o resultado negativo. E os valores iguais a zero, a gente tem que tomar as raízes. Tá? As raízes. E essa função aqui, ela não altera nada porque ela é sempre positiva. Então a nossa análise acaba sendo só em cima das duas raízes encontradas. Bom, a nossa solução aqui seria... o intervalo fechado de 1 até 6. É uma maneira de representar. Uma outra maneira é x pertence aos reais, tá o quê? X está entre 1 e 6. Mas ele pede, nesse problema, o número de soluções inteiras. Ora, as soluções inteiras aqui dentro são o número 1, tá? Então, soluções inteiras. Vamos colocar aqui soluções inteiras. Vamos colocar aqui embaixo. Nós temos o número 1, o 2, o que vem logo em seguida, o 3, o 4, o 5 e também o 6. Essa quantidade aqui, é só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 soluções inteiras dentro desse intervalo. E isso está na letra A. O menor valor inteiro positivo que pertence ao conjunto de solução da inequação, tá? Menos 3x ao quadrado mais 12, que multiplica x ao quadrado menos 6x mais 8, menor do que zero é. Então, ele quer o menor valor inteiro positivo. Vamos trabalhar essa ideia. Para a gente resolver a inequação, sempre a primeira coisa que a gente faz é analisar os coeficientes dominantes. A gente percebe que o coeficiente dominante dessa primeira função é negativo. O coeficiente dominante dessa segunda aqui, ele é positivo. Então, vamos colocar esse negativo aqui em evidência. Então, vai ficar assim, ó, menos, troca o sinal de todo mundo, 3x ao quadrado menos 12, multiplica pela outra, né, não faz nada com ela, pela outra função, e mantém o sinal da inequação. Agora, vamos trocar o sinal da inequação para tirar esse negativo daqui. Vamos multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, esse negativo fica positivo. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 12. X ao quadrado menos 6x mais 8. Troca o sinal da inequação, maior que zero. Agora, a gente analisa o coeficiente dominante, ó, positivo. Coeficiente dominante positivo. Feito isso, aí a gente parte para as raízes, encontrar as raízes. São duas funções, tá? 1 e 2, vamos encontrar as raízes de cada uma. Então, vamos lá, raízes. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 12 e vou igualar isso a zero. Vamos dividir por 3. A gente vai ter x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Vamos passar o 4 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado é igual a 4. Vamos tirar a raiz quadrada, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. E x é igual a mais ou menos 2. Então, nós temos duas raízes aqui. Vamos procurar as raízes da segunda função. Então, a gente tem x ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a zero. Por soma e produto, tá? Pode resolver por base, para se sentir alguma dificuldade. Mas vamos tentar aqui por soma e produto. x1, x2. Produto de dois números que dá 8, né? E soma desses mesmos números e dá 6. Então, vamos pegar aqui 2 e 4. 2 vezes 4 dá 8 e 2 mais 4 dá 6. Então, nós temos duas raízes aqui e nós temos duas raízes aqui. Agora, vamos então para a reta real. Descoberta todas as raízes, vamos para a reta. Joga na reta os valores encontrados. Então, vamos lá. Menos 2 aqui. Aí o 2 aparece aqui. Aqui também tem 2, coloca de novo, tá? E aqui tem o 4. Então, vamos lá. O intervalo à direita, esse intervalo aqui depois do 4, ele é positivo porque a gente garantiu que aqui seja positivo e aqui também, tá? E aí garante esse sinal positivo, ou seja, qualquer valor tomado depois do 4 e substituído, então, nessa expressão, o resultado que a gente vai encontrar é maior do que zero. Aí, agora a gente vai passar para o intervalo anterior, esse intervalo aqui.
vamos contar as raízes que tem aqui. Nós temos uma raiz. Como a quantidade é ímpar, a gente troca o sinal, tá? Porque uma raiz é uma quantidade ímpar, troca o sinal. Observem que aqui a gente tem duas raízes, a quantidade é par. Quando a quantidade é par, a gente mantém o sinal anterior, mantém, não pode trocar. E nesse caso aqui a gente só tem uma raiz, então daqui para cá a gente troca o sinal. Então a regra é, se a quantidade de raiz é uma quantidade ímpar, a gente troca o sinal. Se a quantidade de raízes é uma quantidade par, duas raízes, a gente mantém o sinal anterior, tá bom? Bom, feito isso, agora vamos analisar a inequação. A inequação que a gente analisa é sempre a última, tá? Nunca vamos voltar na primeira, sempre a última. O que a gente quer aqui são os valores positivos, né? Maiores do que zero. Os valores maiores do que zero, eles estão à direita do 4 e eles estão à esquerda do menos 2. Como não tem o igual, então nós não queremos as raízes. Então essa raiz aqui vai ficar fora e essa raiz aqui também vai ficar fora, tá? Então a nossa solução é dada por todos os números antes do menos 2, quer dizer, o menos infinito até o menos 2, união do 4 aberto até o mais infinito. O problema, ele pede o menor valor inteiro positivo. Observe que o menor valor inteiro positivo está à direita do 4. Então, o 4 é positivo, à direita dele vai aparecer o menor inteiro positivo. O 4 não pode ser tomado, porque ele não pertence à solução. Então, a gente vai pegar aqui o que vem depois dele, que é o 5. E o 5, então, é o menor inteiro positivo que está dentro da solução. E isso a gente encontra na letra D. Os valores de x que satisfazem a inequação. Ele quer apenas que se resolva essa inequação aí, tá? Vamos descobrir a solução dela. Vamos lá. Vamos primeiro analisar os coeficientes dominantes, tá? Então aqui, na frente do x ao quadrado, o nosso coeficiente é positivo. Na frente do x ao quadrado da segunda função também é positivo. E o coeficiente dominante aqui na terceira função, ele também é positivo. Bom, feito isso, a gente passa para as raízes. Vamos descobrir as raízes. Bom, vamos pegar a primeira aqui. X ao quadrado menos 2x mais 8, e isso é igual a zero. Nós procuramos duas raízes. Vamos tentar por soma e produto, tá? Cujo produto seja 8 e a soma ela seja 2. Produtos que vão dar 8 são 1 e 8, pode ser negativo também, né? E 2 e 4. Podem ser negativos também, né? Se eu somar 1 mais 8 dá 9, não dá 2. E 2 mais 4 dá 6, não dá 2. Então não dá para descobrir isso daqui por soma e produto. Vamos verificar por Bhaskara. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. E a gente percebe que o delta ele é 4 menos 32. Ora, a gente percebe aqui então que isso vai dar negativo. Se o delta é negativo, a solução aqui é vazio, tá? Porém, essa expressão aqui, ela vai gerar um gráfico, né? Tendo em vista que é uma função, que vai ter concavidade para cima e não vai tocar o eixo x. Logo, todas as imagens aqui são imagens positivas, tá? Isso não atrapalha a nossa reta real lá no final. Então, agora vamos passar para a segunda função. Vamos descobrir as raízes dela, da segunda função. X ao quadrado menos 5x mais 6. E isso é igual a zero. Vamos tentar por soma e produto. Então, vamos lá. Produto de dois números que dá 6 e a soma desses números tem que dar 5. Então, vamos pegar 2 e 3. 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 dá 5. Então, aqui nós temos as duas raízes. Vamos para a terceira função. X ao quadrado menos 16 é igual a zero. Passo 16 para o outro lado. Então, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 16. Passa o expoente para o outro lado. A gente vai ter x é igual a mais ou menos raiz de 16. Então, a gente tem que x é igual a mais ou menos 4. Então, nós temos duas raízes aqui. Bom, descobertas as raízes, vamos para a reta real. Na reta, a gente distribui todas essas raízes. Vamos lá. Nós temos 2, 3, menos 4, 4. Então, vamos lá. Menos 4 vem aqui. 2, depois, na ordem, depois 3 e depois o 4. Tá?
Essas são as raízes. Agora, esse intervalo à direita do 4, a gente vai colocar o sinal positivo. Por quê? Porque a gente garantiu antes que todos eram positivos. Então, a gente garante que esse último, à direita aqui, ele é positivo. Agora, vamos analisar os intervalos anteriores. Aqui nós só temos uma raiz, a quantidade é ímpar, a gente troca o sinal. Aqui só tem uma raiz, troca o sinal. Aqui só tem uma raiz, troca o sinal. Aqui só tem uma raiz, troca o sinal. Então, essa é a ideia. Agora, vamos analisar a inequação. A inequação pede os valores menores do que zero. Os valores menores do que zero são os valores negativos. A gente percebe que os valores negativos eles estão entre menos 4 e 2 e eles estão entre 3 e 4. Tá? Então, entre menos 4 e 2 e entre 3 e 4. Não tem o igual, então as raízes a gente também descarta, vai ficar aberto. Então, quando não tem o igual aqui, as raízes automaticamente são abertas, tá? A gente não pega nenhuma raiz. Bom, a nossa solução vai ser dada então por aberto em menos 4 e até o 2. União com 3, aberto no 3, aberto no 4. Essa é uma solução. Uma outra maneira é x pertence aos reais, tal que esse x ele está entre menos 4 e 2, ou esse x está entre 3 e 4. E isso a gente encontra, né, ou uma ou outra, no caso a segunda, a gente encontra na letra D. O conjunto dos valores reais de x para os quais a expressão x menos 1 dividido por módulo de x ao quadrado menos 10x mais 21 é estritamente positivo, né? Estritamente positivo é maior do que zero, tá? Bom, para resolver essa questão, de novo a gente tem uma inequação. Só que embaixo tem um módulo, né? Mas não tem, né, nenhuma complicação quando tem um módulo. A gente vai analisar o seguinte, esse coeficiente dominante aqui, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau, é positivo. O módulo, sendo aqui positivo ou negativo, não interfere em nada, porque de dentro de um módulo, qualquer número que vai sair daqui é um número positivo, tá? Então, sem precisar perder tempo com a análise, toda vez que tiver módulo, tu já sabe que as imagens são todas positivas. Claro, as imagens podem ser nulas também. Se você descobrir as raízes do denominador, tu vai achar valores que vai tornar ali o resultado nulo. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente tem uma divisão? A gente tem que trabalhar com a condição de existência. A condição de existência diz que o denominador não pode ser nulo. Então, a gente vai descobrir as raízes do denominador, porque ele não pode, essas raízes não poderão ser usadas, tá? Então, na verdade, isso aqui tem que ser diferente de zero, né? As raízes aqui não podem entrar. Bom, descobrindo as raízes, nós vamos trabalhar com soma e produto, mas podemos trabalhar com Bhaskara também. Então, vamos lá. Produto de dois números que dá 21 e a soma desses mesmos números dá 10. Então, produto 3 vezes 7 dá 21 e a soma 3 mais 7 dá 10. Então, essas raízes, elas não podem aparecer aqui dentro, tá? Agora, vamos lá. Na parte de cima, nós temos x menos 1 maior do que zero. E na parte de baixo não vai interferir em nada, os sinais positivos não vão interferir. Vamos pegar apenas a parte de cima e vamos descobrir a raiz dela. No caso, é uma de primeiro grau. Então, raiz da de cima. A gente vai ter x menos 1 igual a zero, x é igual a 1. Bom, apesar que a de baixo tem raízes, nós não vamos analisar essas raízes na reta, porque nós sabemos que todas as imagens aqui são positivas. Nós vamos analisar então apenas essa da raiz aqui. Vamos jogar agora na reta a raiz que a gente encontrou, que é a raiz 1. O intervalo à direita, ele é positivo. Na verdade, todos os valores à direita do 1 substituídos aqui vão gerar resultados positivos, tá? E a esquerda do 1, no caso a gente vem para a esquerda, e aqui só tem uma raiz, a gente troca então aquele sinal, vai ficar negativo. Então, qualquer valor tomado antes do número 1 e substituído nessa expressão, o resultado que a gente encontra é um resultado negativo, menor do que zero no caso. Bom, o que a inequação quer? Ela quer os valores maiores do que zero. Os valores maiores do que zero estão à direita aqui, ó. Estão à direita. Então, todo valor à direita, ele entra.
não tem o igual, então não toma essa raiz aqui. Só que tem um probleminha. Nós temos que excluir esses valores do denominador devido à condição de existência da fração. Então, nem o 3 entra. Então, observe que o número 3 está à direita. A gente vai ter que abrir aqui. O 3 não pode entrar. E o 7 também está à direita. Então, a gente vai ter que tirar o 7 da brincadeira aqui. Então, a nossa solução, ela fica sendo assim, né? Como intervalo aberto no número 1 até o mais infinito, tirando o 3 e o 7. Tá? Tirando os elementos 3 e 7. É uma maneira de escrever a solução. Uma outra maneira é todo valor, né, x real, tal que x é maior do que 1, né, e x não seja o 3 e o x não seja o 7. A gente tem que excluir aqueles ali. Então, isso a gente encontra na letra D. Considerando o x pertencente aos reais, os valores de x que satisfazem essa inequação aqui são tais que, e aí vem as alternativas aí, ele só quer saber os valores desse x, tá? Então, vamos lá. A gente percebe aqui que os coeficientes dominantes, esse aqui, ó, ele é positivo, é a primeira coisa que a gente faz. E esse coeficiente dominante, ele também é positivo. Analisou isso, aí você vai procurar as raízes. Cada função, então, tu calcula ou encontra as raízes. 2x menos 3 é uma função, iguala ela a 0, passa o 3 para o outro lado, então a gente vai ficar com 2x igual a 3, passa o 2 dividindo, a gente vai ter x igual a 3 meios. Isso é uma raiz. Aí vamos pegar outra função, 3x menos 2 igual a 0, aí passa o 2 para o outro lado, 3x é igual a 2, passa o 3 para o outro lado, x é igual a 2/3. Descobertas as raízes, vai para a reta. Então, a maneira de solucionar inequações, problema de inequações que envolve inequação, é verificar se os coeficientes dominantes são positivos, descobrir as raízes das funções e desenhar uma reta. E nessa reta, distribuir as raízes na ordem que elas devem aparecer. Então, 2/3 é um número menor do que 3 meios. Bom, feito isso, a gente percebe que o intervalo à direita aqui, do 3 meios, ele vai gerar, então, resultados positivos. Qualquer número tomado aqui, substituído aqui, gera um resultado que é positivo. Bom, vamos agora para o intervalo entre. Como é que só tem uma raiz, a gente troca o sinal. Vamos analisar aqui. Como é que só tem uma raiz, a gente troca o sinal daqui para cá. Bom, o problema pede todos os valores menores do que 0. Os valores menores do que 0 são os valores negativos. E negativo aqui a gente encontra entre 2/3 e 3 meios. Aí tem o igual, então a gente também tem que pegar os valores iguais a 0. Ora, temos que tomar as raízes. Só que a raiz do denominador, ela não pode voltar, porque a restrição não permite. Então, essa raiz aqui, ó, pela condição de existência, ela não pode retornar. Então, 2/3 é aberto. E 3 meios, que está na parte de cima, é fechado. Então, a solução dessa questão seria, em intervalo seguinte, aberto em 2/3 e fechados em 3 meios. Tá? Agora, se for escrever como em função do x, nós vamos ter x pertence aos reais, tal que 2/3 seja menor do que x e x seja menor ou igual a 3 meios. Tá? Então, uma dessas duas soluções, a segunda, então, a gente encontra na letra B. É uma inequação e ele pede a solução da inequação, tá? Então, vamos iniciar pelos coeficientes dominantes. A gente percebe que na função de cima do numerador, o coeficiente dominante, ele é negativo. No denominador, o coeficiente dominante, ele é positivo. Bom, o que a gente faz então? A gente coloca esse negativo em evidência, em cima. Então fica assim, ó, negativo, abre um parênteses, e nós vamos ter 4x e vamos ter menos 3. É só trocar o sinal. Dividido por 5x mais 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Agora, vamos tirar esse negativo daqui. Para isso, vamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Quando a gente multiplica, a gente elimina esse negativo aqui.
Então vai ficar 4x no numerador, menos 3, sobre 5x mais 1, e aí troca o sinal da inequação menor ou igual a zero. Bom, aí a gente percebe que agora aqui é positivo e agora aqui é positivo também. Bom, feito isso, vamos procurar as raízes. Nós temos raízes no numerador e no denominador. No numerador, 4x menos 3 é igual a zero. Passa para o outro lado, a gente vai ter 4x é igual a 3. Passa para o outro lado, dividindo o 4. E nós vamos ter x é igual a 3 quartos. Agora, a segunda, né, 5x mais 1 é igual a zero. Então, a gente tem 5x é igual a menos 1. Passa o 5 dividindo. X é igual a menos 1 quinto. Bom, descobertas as raízes, vamos então para a reta. Desenho a reta, coloca os dois valores encontrados, o negativo antes, o positivo depois, e o intervalo mais à direita coloca o sinal de positivo. Por quê? Porque aqui a gente garantiu que os coeficientes dominantes eram positivos. Bom, a partir daí, a gente tem agora que colocar sinal nesse intervalo e depois o sinal nesse intervalo aqui. Aqui só tem uma raiz, né? Então a gente vai trocar esse sinal daqui para cá, porque a quantidade é uma quantidade ímpar. Aqui só tem uma raiz, troca o sinal daqui para cá. Bom, volta na inequação, na última inequação, que é essa daqui, e verifica os sinais que ele quer. Ele quer os valores menores do que zero, então ele quer os negativos. O negativo, então, está entre as duas raízes. E também tem igual a zero. Igual a zero significa que a gente tem que buscar as raízes. Então, a gente vai pegar e fechar as raízes. Só que tem que tomar um cuidado. A raiz do denominador, ela é sempre aberta, porque senão ela zera o denominador e a gente tem uma divisão por zero. Então, vamos pegar a raiz do denominador, menos 1 quinto, e vamos abrir essa raiz, né? Excluir ela. E essa daqui a gente vai fechar. Então, a gente percebe que a solução do nosso problema é menos 1 quinto aberto, né? 3 quartos fechados. Uma outra maneira de representar isso é colchete para a esquerda, né? Para indicar aberto, e menos 1 quinto e 3 quartos. Tá? Ou então, como x, né? X está entre menos 1 quinto e 3 quartos. E essa resposta a gente encontra aberto à esquerda, menos 1 quinto e fechado à direita, na letra D. Dada a função y é igual a x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado mais x menos 2, determinar os valores de x para os quais y é menor ou igual a zero, ou seja, uma inequação, tá? Então, vamos reescrever isso assim, né? Essa parte aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 2 tem que ser menor ou igual a zero. Então, vamos lá. É uma inequação com a divisão aqui. Vamos analisar os coeficientes dominantes. Nesse caso aqui é positivo e nesse caso aqui o coeficiente dominante é positivo. Bom, feita essa primeira análise, vamos partir para a segunda etapa, né? Que é descobrir as raízes. Então, as raízes dessas funções. A gente tem aqui x ao quadrado menos 1 e vamos igualar a zero. Vamos passar esse 1 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 1. Vamos tirar a raiz. Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 1. E aí a gente vai ter aqui x é igual a mais ou menos 1. Essas são as duas raízes. Na segunda aqui, então, a gente vai ter, tá? X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Vamos procurar as raízes. No final, a gente tem que lembrar que numa divisão, as raízes do denominador, elas têm que ser excluídas da solução, tá? Porque a gente não pode ter aqui zero no denominador. Então, a gente tem que excluir as raízes daqui de baixo. Bom, vamos tentar por soma e produto. Dois números cujo produto seja menos 2 e a soma seja menos 1. Então, produto menos 2, soma menos 1. Então, vamos pegar o menos 2 e vamos pegar 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Que é a soma que a gente tem que encontrar aqui. Então, essas são as outras raízes. Duas raízes. Então, descoberta todas as raízes, vamos colocar essas raízes numa reta. Aí nessa reta vamos distribuir as 4 raízes encontradas aqui. Nós temos duas negativas, menos 2 e menos 1, vamos colocar antes, né? Menos 2 e menos 1.
E nós temos a raiz 1 em cima e a raiz 1 embaixo. Então, vamos colocar ela duas vezes aqui, ó, para a gente entender que a quantidade é par, para não esquecer, tá? Quantidade par. O intervalo à direita desse 1, ele é positivo. A garantia disso são os coeficientes dominantes positivos no início, tá? Agora, eu vou ter que trabalhar a ideia de qual sinal vai aparecer aqui. Como nós temos duas raízes e essa quantidade é par, esse sinal ele é mantido, a gente não troca. Agora, daqui para cá, a gente percebe que a gente tem uma raiz só, é uma raiz simples, a gente troca o sinal. E daqui para cá, a gente percebe que só tem uma raiz, troca o sinal, tá? E vamos analisar o que ele quer. Na última inequação, né, no caso, nessa inequação, a gente não fez mudança de sinal, nessa inequação, ele quer os valores menores do que zero. Os valores menores do que zero são os valores negativos. E tem o igual, ele também quer as raízes, tá? Então, o igual a zero pegue as raízes de volta. Só que tem que tomar cuidado. As raízes do denominador, nós temos que descartar. Então, vamos pegar aqui, ó, os negativos. Os negativos são entre menos 2 e menos 1. Esses são os valores que nós queremos. E vamos descartar as raízes de baixo. Menos 2 aberto. E 1 aberto. Só que 1 está fora, né? Então a gente não precisa nem se preocupar com ele. 1 está fora. E menos 1 a gente toma de volta. Porque menos 1 é uma raiz do numerador. Então o numerador pode ser 0. O denominador não. Agora, a solução disso daqui vai ficar assim, né? Aberto em menos 2, fechado em menos 1. É uma solução, né? Ou então, a gente pode escrever isso como colchete aberto à esquerda para menos 2 e colchete fechado à direita para menos 1. Tá? E se escrever como x, em função de x, ficaria assim. X pertence aos reais, de tal maneira que menos 2 é menor do que x e x é menor ou igual a menos 1. Bom, dessas soluções, a que interessa para a gente é que está em função do x, então ela está na letra C. A expressão que completa o conjunto S igual x pertence aos reais, está o quê? Aí tem uns pontilhados aí. Solução das inequações, aí tem um conjunto de duas inequações aqui. X ao quadrado mais 1 menor que 2x ao quadrado menos 3 é uma inequação, e 2x ao quadrado menos 3 menor ou igual a menos 5x seria a outra inequação, tá? Então vamos solucionar isso daí. Para fazer isso, né, para solucionar essa questão, vamos imaginar aqui a inequação 1 e a inequação 2. E vamos montar um sistema. Vai ficar assim, a x ao quadrado mais 1 é menor que 2x ao quadrado menos 3. Essa seria a A1. E a 2 seria 2x ao quadrado menos 3 menor ou igual a menos 5x. Essa seria a 2. Vamos dar uma arrumadinha. Vamos passar todo mundo para a esquerda na primeira e na segunda. Então vai ficar assim. X ao quadrado menos 2 vai ficar menos x ao quadrado. 1 mais 3 vai ficar mais 4. Isso é menor do que 0. Continua sendo a 1. Tá? 2x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Menos 5x fica sendo mais 5x. E menos 3 mantém menor ou igual a 0. Essa seria a 2. Agora vamos descobrir as raízes da primeira e da segunda, tá? Então vamos lá. Raízes. A primeira é menos x ao quadrado mais 4 menor do que 0. Vamos trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar x ao quadrado menos 4 maior do que 0. Então, mantendo o coeficiente dominante sempre positivo nas inequações. Bom, vamos descobrir agora as raízes. Raízes dessa número 1. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Passo 4 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 4. Passo 2 para o outro lado. X é igual a mais ou menos raiz de 4. Tira a raiz. X é igual a mais ou menos 2. Essas são as duas raízes, então, da primeira inequação. Vamos analisar os sinais dela. Então, colocamos na reta aqui o menos 2 e colocamos o 2. Bom, a gente tem que a direita aqui é positivo. Essa garantia é dada aqui atrás. Sinal positivo para o coeficiente dominante, sinal positivo para aquele último intervalo. Esse sinal do meio aqui a gente troca o sinal, porque só tem uma raiz aqui, e esse sinal aqui a gente troca, né? Porque só tem uma raiz aqui que é o menos 2.
Bom, o problema pede, aqui na última inequação, valores maiores do que zero. Valores maiores do que zero são os valores positivos. Positivo a gente encontra à direita do 2 e à esquerda do menos 2. Como não tem o igual aqui, então a gente vai deixar aberto aqui. É aberto aqui. Bom, agora vamos para a segunda ideia. Essa é a primeira ideia, vamos para a segunda, tá? Então aqui a gente resolveu a primeira, vamos resolver a segunda. Na segunda a gente tem 2x ao quadrado mais 5x menos 3 menor ou igual a zero. Bom, é uma inequação de segundo grau, o coeficiente dominante é positivo, então vamos procurar as raízes. Raízes 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. A dica aqui, pessoal, é a seguinte. Tentar por soma e produto aqui não dá certo porque o x ao quadrado ele tem um 2 aqui na frente, não é o número 1. O ideal é ter o número 1 aqui, tá? Então, o macete aqui é passar esse 2 multiplicando lá atrás. Então, a gente vai ter aqui 2x ao quadrado. Aliás, o 2 passou para lá, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 6, isso é igual a zero. Agora que o coeficiente dominante é o número 1, vamos trabalhar para resolver por soma e produto. Então, aqui as raízes seriam... Aqui, né? Produto tem que dar menos 6 e a soma tem que dar menos 5. Produto menos 6 e a soma tem que dar menos 5. Então, a gente pode pensar em menos 1 e 6, né? Menos 1 e 6 dá menos 6 de produto. E menos 1 vezes mais 6 dá 5 de soma. Então, vamos trocar o sinal, porque a gente quer menos 5 de soma. Se eu colocar aqui mais e colocar aqui menos 6, vamos ver agora. Produto é menos 6, ok. Se eu somar agora dá menos 5. E menos 5 é a soma que a gente quer. Só que essas raízes são raízes dessa equação. E nossa equação é diferente dessa. Então, vamos descobrir as raízes dessa equação, que são as raízes que nós queremos. Então, x1 e x2 aqui. Vamos pegar esses valores aqui, 1 e menos 6, e vamos dividir por esse 2 que a gente passou para trás. Então, as raízes que nós procuramos aqui são as raízes meio e menos 3. Então, essa segunda raiz aqui, ó, vai dar menos 3. Bom, descobertas as duas raízes, menos 3 e meio, então agora vamos passar para a reta. Qual o intervalo que serve aqui? Então, vamos colocar menos 3 e vamos colocar 1 sobre 2. O intervalo à direita, ele é positivo. Troca para cá e troca para cá. Bom, o problema é aqui a inequação menores do que zero. Então, os valores negativos estão entre aqui. E tem o igual aqui, então a gente vai pegar a raiz aqui e a gente vai pegar a raiz aqui. Bom, agora essa seria a solução 2, né? E essa aqui é a solução 1. Qual é a solução da nossa inequação? Ora, a solução da nossa inequação é a solução 1 interseção com a solução 2, porque são os valores comuns nesses dois intervalos. E a gente vai ter o seguinte, intervalo 1, intervalo 2 e intervalo que é a interseção dos dois. No intervalo 1, a gente vai colocar menos 2 e 2. Não entra nenhum nem outro. E vamos pegar a direita do 2 e vamos pegar a esquerda do menos 2. O próximo, a gente vai pegar então o menos 3, que está aqui. Menos 3. E a gente vai pegar 1 sobre 2, que está um pouquinho antes do 2, né? 1 sobre 2 aqui. Bom, aqui vai estar dentro e aqui vai estar dentro. E tudo entre eles. A interseção são os valores comuns. Então, aqui a gente vai pegar o menos 3 com o valor comum. E aqui a gente vai deixar aberto no 2. No menos 2. E no 3 aqui, no menos 3. E tudo entre eles a gente vai pegar. Então, a solução que a gente procura
é a solução fechado em menos 3 e aberto em menos 2, tá? Ele quer essa solução em função do x. Então, em função do x, isso vai ser assim. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor que menos 2. E essa solução, a gente encontra ela na letra C. A solução em R da inequação x² menos 5x mais 30 sobre x mais 1 maior do que 5 é. Então, vamos lá. Pessoal, não é possível passar x mais 1 multiplicando 5 do outro lado, tá? Se fizer isso, perde a questão. Então, o que a gente tem que fazer aqui é passar o 5 para cá e tirar o MMC, tá? Então, vai ser assim. Passa o 5 para cá, vai ficar x² menos 5x mais 30, repete tudo, tá? Sobre x mais 1. Passa o 5 para cá, vai ficar menos 5 maior do que 0. Agora, esse x mais 1 multiplica com menos 5. Então, vai ficar assim. x² menos 5x mais 30 menos 5, que multiplica x mais 1. Tudo isso sobre x mais 1. E não pode passar ele multiplicando 0, tá? Senão perde a questão. Maior do que 0. Agora, vamos lá. Resolvendo em cima, vai ficar x² menos 5x mais 30 menos 5x menos 5 sobre x mais 1 maior do que 0. x² menos 10x, 30 menos 5 mais 25, sobre x mais 1 maior do que 0. Bom, agora vamos analisar nossos coeficientes dominantes. Nesse caso aqui ele é positivo e nesse caso aqui também é positivo. Então a gente já pode partir para as raízes. As raízes da parte de cima, x² menos 10x mais 25, é de uma equação de segundo grau. Antes de resolver uma equação de segundo grau, verifica se isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, tá? Trinômios quadrados perfeitos, nós conseguimos tirar a raiz da primeira ideia, tirar a raiz da última ideia, pegar o sinal do meio, colocar no meio aqui, elevar ao quadrado e igualar a 0. Verifica se vai dar a mesma coisa, tá? Se der, é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes 5, 10x, mais 25. Então, é um trinômio quadrado perfeito, pode voltar para isso aqui, né? É um produto notável. Então, quando a gente tem um expoente 2 aqui, ou 3, ou 4, qualquer que seja o expoente, a gente descarta o expoente, trabalha só com a base. X menos 5 é igual a 0, e a gente sabe, então, que x aqui é igual a 5. Agora, um cuidado que a gente tem que ter aqui é porque toda a equação do segundo grau tem duas raízes, né? Então, a gente tem que entender que aqui nós temos duas raízes idênticas. A x1 é igual a x2, que é igual a 5. Tá? A gente não pode esquecer disso. Bom, as raízes do denominador. Então, o denominador é mais simples, é x mais 1 é igual a 0, passa para o outro lado, x é igual a menos 1. Essa é a raiz, então, do denominador. Agora que nós descobrimos todas as raízes, nós vamos para a reta. Aí na reta nós vamos marcar essas raízes. Menos 1, 5 e 5, tá? O 5 ele tem que aparecer duas vezes, tá? É um cuidado. 5 e 5. À direita do 5, que é o intervalo mais à direita, ele é positivo. É uma garantia devido a gente ter deixado positivo os coeficientes dominantes aqui atrás. Agora, como a quantidade de raiz aqui é uma quantidade par, esse sinal aqui ele não altera, tá? Isso a gente não pode esquecer nunca. E aqui é uma raiz simples, então esse sinal ele muda. A gente volta na inequação e analisa. O que ele quer? Ele quer os valores maiores do que 0, então ele quer os valores positivos. Então os valores positivos estão entre menos 1 e 5 e maiores do que 5. Como não tem o igual aqui, então ele não quer as raízes. Então a gente descarta todas elas. Tá? Se ele quisesse, se fosse igual a 0 aqui, a gente ia fechar as raízes só de cima. Da parte de baixo a gente ia ter que deixar aberto, tá? X mais 1 aqui, a raiz de baixo é menos 1, então ficaria aberto no menos 1 se aqui tivesse igual. Porque a gente não pode pegar nunca as raízes da parte de baixo, do denominador no caso. Bom, a solução então é dada por esse intervalo aí. O problema, ele coloca como intervalo. Então a solução aqui é do menos 1 aberto até o 5 aberto,
união com 5 até o mais infinito. É uma solução, tá? Uma outra maneira de escrever isso, né, seria pegar o menos 1 até o mais infinito direto e diminuir, tirar, né, no caso, o 5, que estaria aqui dentro, tá? Tem outras maneiras de escrever, mas como o problema pede em intervalo, a solução, então, é a letra B. O conjunto das soluções no conjunto R dos números reais da inequação x sobre x mais 1 maior do que zero. E aí vem as alternativas. Bom, para resolver essa questão, a primeira coisa é passar esse x para cá, né? Se você passar o x mais 1 multiplicando lá, aí já perdeu a questão. Então, vou passar esse x para cá. Vai ficar x sobre x mais 1 menos x maior do que zero. Tiro o MMC, que é x mais 1, multipliquei lá. Vai ficar x menos x, que multiplica x mais 1. Tudo isso sobre x mais 1, porque a gente só tirou o MMC. Isso é maior do que zero. Na parte de cima, a gente vai ter x menos x ao quadrado, menos x mais 1, menos x, sobre x mais 1, e isso é maior do que zero. Corta o x com menos x, né? Eles são opostos, vai dar zero. E a gente vai ter aqui menos x ao quadrado, sobre x mais 1, é maior do que zero. Observe que o coeficiente dominante aqui, ele é negativo, ó. E aqui ele é positivo. Bom, então vamos colocar esse negativo em evidência. Vai ficar assim, menos x ao quadrado, né? Colocou ele em evidência, sobre x mais 1 maior do que zero. Para assumir com esse negativo, vamos trocar o sinal da inequação. Vamos multiplicar por menos 1. Então a gente vai ter x ao quadrado sobre x mais 1 e vai trocar o sinal da inequação menor do que zero. Bom, garantido aqui que os dominantes estão positivos, os coeficientes dominantes, vamos descobrir as raízes. Então, na parte de cima, a gente tem x ao quadrado igual a zero, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai ter x igual a zero, porque é só descartar o expoente, né? Qualquer que seja esse expoente, tu pode descartar ele quando for igual a zero. Só que tem um probleminha. Essa aqui não é uma raiz simples, né? A gente tem que entender que uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, tem duas raízes. Então aqui a gente tem que x1 é igual a x2, que é igual a zero. São cuidados que a gente tem que ter na prova. Essas são as duas raízes, então. Tá? Na segunda aqui, x mais 1 é igual a zero, passa um para o outro lado, x é igual a menos 1. Bom, descobertas as raízes, vamos então para a reta. Na reta, vamos distribuir as raízes. Menos 1 à esquerda do zero. Só que o zero ele aparece duas vezes, tá? Bom, à direita do zero, o intervalo ele tem sinais positivos. Qualquer número que a gente tome aqui à direita do zero e substitua aqui na inequação, o resultado disso é um resultado positivo, tá? Como aqui é uma raiz dupla, ou seja, é uma quantidade par, a gente vai manter esse sinal aqui, mantém o sinal. E como aqui é uma raiz simples, a gente troca o sinal. Trocou o sinal. Agora, a gente vai na última inequação, que é essa daqui. A gente quer os valores menores do que zero. Menores do que zero são os valores negativos, né? Os valores negativos, eles estão antes do menos 1. E não tem o igual. Não tem o igual, todas as raízes são abertas. Então, aqui é aberto. E aqui também é aberto, mas como não vai tomar, deixa quieto. Então, os valores que nos interessam são todos os valores de x, que pertencem aos reais, tal que esse x ele é menor que menos 1. Tá? Uma outra maneira de escrever isso, né, essa solução é do menos infinito, aberto, até o menos 1, também aberto. Então, vai depender muito de como está na questão. Nessa daí está como x, né? Está em função do x. Então, x menor que menos 1 seria a letra D.